importante e até esse seu trabalho que você vai estar fazendo de orientação até para os próprios pais, né? Aí E, eu fui. A gente está conversando sobre isso ainda, mas para fazer uma palestra direcionada para as mães também, né? Porque as mães. Tem muitas mães que precisam de ajuda e por mais assim que eu falo que eu sou abençoada, né? Que eu tenho uma rede de apoio muito boa. Eu tenho um marido que me ajuda ativamente com a minha filha. Eu tenho a minha mãe que está sempre me ajudando em casa, minha sogra. Mas assim, a gente sabe que tem mães que não têm essa rede de apoio. E verdade. é muito comum que os pais sejam os primeiros a abandonar com o diagnóstico. A taxa de divórcio de pais de autistas é muito maior. Mesmo? O abandono dos pais é muito maior. Que eles não querem aceitar que eles têm um filho autista, e é uma realidade mais difícil, é muito mais puxado, né? Muito mais pesado mesmo. E se a pessoa não está disposta, ela, assim, se já tem um pé lá fora, para ele sair é daqui para ali. Então, tem muitas mães que estão mães solos depois do diagnóstico de autista. É, é bem complexo, né? Igual você falou. É. Teve uma mãe Hum. nesse começo de ano, me mandaram muito sobre isso e abalou muita gente, porque ela tirou a vida do filho e logo depois tirou a sua própria vida, né? Porque ela não estava aguentando mais, ela estava doente, não sabia quanto tempo mais ela ia viver e ela tinha medo do que o filho, de como o filho ia sobreviver, que era só ele e ela, né? E ela foi descoberta. Os corpos deles foram descobertos 3 dias depois. Quer dizer, demorou 3 dias para os vizinhos sentirem o cheiro para ver que tinha acontecido com eles, para você ver que ninguém se importava com eles, né? Para depois de 3 dias, só os vizinhos observaram isso. E mandaram, inclusive, assim: olha os comentários. O que tinha de mãe autista colocou assim: eu entendo essa mãe, era enorme. Porque é uma solidão muito grande, né? Então, assim, a gente sabe que quando a gente tem um diagnóstico de um filho autista, a gente fica um pouco mais sozinho mesmo, né? Muitos amigos acabam que não ficam mais junto com a gente, os amigos não têm muita paciência, né? Tudo bem, não é responsabilidade deles, mas a gente entende que é mais difícil para eles também, mas isso não deixa de ser mais fácil para a gente, né? Então, assim, a solidão dos pais autistas é muito grande. É, Entendi. é bem difícil. Eu vi essa nossa, que você falou aí, eu também cheguei a ver, também tem umas 3 semanas mais ou menos isso aí. Não sei onde que foi. É bem, igual você falou, é uma situação muito difícil, né? Pra você estar passando. E agora, por exemplo, vocês, tipo assim, quando vocês tiveram a notícia, você falou, os pais passam por vários, Várias vários, fases. várias fases. E você acha que qual foi por exemplo, a hora que você deu o start, que vocês falou assim, com quanto tempo vocês falou, gente, vamos atrás de saber e falar assim, agora vamos. Não, assim, a gente recebeu esse diagnóstico, a gente ficou alguns dias, assim, meio relutantes. E a minha mãe é uma pessoa incrível, ela foi lá e deu uma sacudida na gente, né? Eu falei: vocês vão levar. Ela não vai deixar de ser filha de vocês, vocês vão levar e é agora. E a gente: não, peraí, vamos esperar um pouco, vamos. Ela: não vai esperar, não, vai levar. E ela já marcou e já organizou e levou a gente, né? A gente foi meio no susto, né? A gente foi meio assim: vamos, mas eu não quero ir. Mas assim, a minha mãe, ela sempre foi muito ativa e foi muito determinada. E isso ajudou a gente nesse momento. Que acho que se fosse deixar pra gente, não, então vamos marcar, vamos procurar e tal. Acho que a gente teria demorado mais. Então a gente demorou. Foi assim, acho que a gente nem demorou muito, né? A minha mãe já marcou e já empurrou a gente foi meio de susto assim e fomos, mas assim, ter uma pessoa que deu aquela sacudida na gente, assim, é mais. É bom, né? É, Igual, tipo assim, igual você falou, a importância que tem essas pessoas que estão com vocês sim. ali.
dar essa ajuda. E, e na questão para os pais, tem algum. Porque eu imagino que, como é um baque muito grande, será que tem alguma coisa que eles oferecem um tipo de terapia para os pais também? Para lidar com essa situação? Então, o essencial é que eles façam realmente terapia, né? Hum, Porque até para você ajudar o seu filho da melhor forma e para você não se perder, né? Porque é um mundo muito complexo e acaba que assim, às vezes a gente está muito enfiado lá dentro e tentando ajudar o filho e tal, a gente meio que se perde. Isso sim, aconteceu comigo, a gente meio que vai levando todo o resto no automático e a gente esquece de si, né? Isso acontece muito. Então aconteceu comigo e eu precisei de uma terapeuta, doutora. É engraçado, a minha terapeuta chama doutora Nina, ah, né? Ela de Goiânia, ela é um amor de pessoa. Eu falo que o Nina também é de homenagem a ela, né? Então a doutora Nina também me dá uns puxão de orelha. Presta atenção, você é mãe, mas você é uma pessoa também, né? Você é uma pessoa além de mãe. Então, assim, às vezes, quando a gente tem que dar uma parada, uma respirada, porque se a gente não estiver bem, eles não vão ficar bem também. Porque eles concordo. são muito empáticos. Então, assim, o dia que eu tô mais triste, ela percebe na hora. Eles conseguem entender melhor, assim, Ah, os entendi. sentimentos. Eles são muito empáticos. Então, se eu tô nervosa, ela tá mais nervosa. Inclusive, eles se espelham, por exemplo, na atitude. Igual você falou, se tiver nervosa, ela vai ficar nervosa. Se tiver mais Uhum, tranquila, ela vai. Olha, e imagino que, tipo, você, igual você falou, talvez as mães podem se acabar deixando de se cuidar do corpo, ou talvez algumas, tipo assim, hoje vocês conseguem, tipo, por essa rede de apoio, vocês conseguem, por exemplo, trabalhar, um exemplo. Mas uhum. tem mães que eu acho que não conseguiam nem trabalhar pra estar cuidando de um filho autista, né, também, né? É aquele velho problema. Ou ela trabalha para conseguir o dinheiro, ou ela leva eles na terapia. Então, assim, Ah, elas estão sempre. É muito difícil você olhar para esse tipo de situação que você sabe que é, tem como eles evoluírem mais, tem como eles conseguirem um melhor tratamento. Mas se a mãe não conseguir trabalhar também, ela não tem como colocar comida dentro de casa, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre procurando um equilíbrio. E quem tem, assim, algum parente que tem um filho autista, sabe que eles estão sempre precisando de muita ajuda, nem que seja assim, ficar com eles alguns minutos, algumas horas por dia, para que ela possa tomar um banho, arrumar a casa, sem bagunça e tal, assim. É uma necessidade que toda mãe tem, mas a mãe de autista tem um pouco mais porque não é todo mundo que aceita ficar com um autista. É diferente. Né? Então, entendi. assim, serviço de babá para autista é muito difícil você achar. Algum parente que fique com o seu filho autista é mais difícil de achar, né? Então, assim, essa carga acaba que sobrecarrega em muitas mães. Então, é muito complicado isso. E não, a Nina é muito novinha, mas vocês ainda não passaram por algumas fases que ela vai passar ainda, alfabetização e tal. Hum, Mas, tipo assim, uma coisa interessante daquela série é, tipo assim, que retrata meio que um autismo na adolescência e tal, e que você vai, que eu imagino que é uma descoberta, não sei se vocês já conheceram algum pai de autista já dessa idade, sabe sobre isso, como que é essa cabeça dele. a gente conversa muito, né? Então, assim, o bom é que, assim, hoje em dia a gente tem YouTube, tem TikTok e tal, que tem muitos autistas que estão falando sobre o autismo, que é muito legal, né? Que não é um terceiros falando sobre ele. Então, assim, tem alguns autistas que eu acompanho. Tem um que ele é não verbal, ele não gosta de se comunicar, mas ele é um artista plástico incrível, né? É o. Eu esqueço o nome dele. Ele tem um nome, ele é norte-americano e é, ele é incrível. Ele desenha só que Obrigado. não assim, ele desenha em pastéis, em giz pastel e é lindo os desenhos dele, assim. E assim, é uma forma diferente da gente ver, né? A pessoa pode ter um trabalho com algo que ele goste, né? Não necessariamente com planilhas e um computador na frente, né? Então, assim, a gente tem esse exemplo. Tem uma na internet que chama Professor Autista.
que ela, até na abertura dela, eu sou professora autista, disléxica, com TPS, e assim, e ela é professora de mandarim, mandarim. E ela conta, né, como que foi a vida dela como autista, e ela teve esse diagnóstico, ela fala muito sobre a vida dela. E tem vários níveis, né? Tem autistas também que tiveram muito problema nessa parte da puberdade, né? Ainda mais com meninas, quando elas entram em período de menstruação. Então, tem umas que têm um grande problema com processamento sensorial, né? Então, mexer com sangue e o cheiro e tal, então era sempre muito difícil. Com meninos também, né? Eles não sabiam como conversar com outras meninas. Então, é sempre complicado, né? Então, a gente ter essas mudanças assim, ainda mais na adolescência, que são muito difíceis.